Momento Terapia. Pois bem, tem gente que fala que não mente. Não tô falando isso pra rimar, não. Tem mesmo. Eu mesma era uma que batia no peito com orgulho pra dizer que eu não minto, que eu não engano ninguém. Mas isso é de uma mentira que você vai descobrir agora. Por quê? Por que você mente quando você diz que não mente? O tema, então, do Momento Terapia é aquilo que a gente chama de mentiras sociais. Sim, mentirinhas. E mais pro final do programa eu vou te contar como você vai descobrir um indício de mentira em qualquer pessoa. Não há quem não minta. Mesmo se você levantar a voz, eu não minto, eu pauto minhas condutas pela verdade. Meu amor, você está mentindo para si mesmo. É que quando a gente afirma que todos nós mentimos, a gente está falando das chamadas mentiras sociais. Mentirinhas pretensamente inocentes que utilizamos pelo bem-estar de alguém ou de nós mesmos. Afinal, segundo a psicologia, a mentira é necessária para a nossa sobrevivência. Sabia disso? Pois é. Mas o que é exatamente uma mentira? Bom, mentira é aquela mensagem que você sabe que é falsa e que tem o objetivo de controlar o comportamento de outra pessoa. Então, nós temos aí dois fatores: o controle de alguém e uma mensagem falsa. Sem a intenção de manipular o outro, não existe mentira. Ah, Adriana, mas e quando eu minto para mim mesmo? Quando a gente mente para a gente mesmo, é sempre para a gente mentir melhor para o outro. Se eu insisto, por exemplo, em dizer que a pessoa me ama, mesmo sendo surrada cotidianamente por essa pessoa, eu estou mentindo para mim mesma. Mas principalmente eu estou mentindo para todo mundo que diz que eu devo sair dessa relação porque ele não me ama. Eu poderia responder: eu vou ficar assim com ele, mesmo ele não me amando, porque eu o amo. Mas não ser amada me diminui. Me sinto humilhada por não ser amada. Então eu minto para mim, insistindo em acreditar num amor que não existe, para mentir melhor para quem me aponta o dedo e diz que eu não sou amada. Eu sou amada sim. A mentira, além de conduzir o outro no caminho que a gente considera melhor, tem um motivo, um porquê. Então, nesse exemplo que eu acabei de dar, o motivo é fazer com que eu não me sinta diminuída por não ser amada. Eu emiti uma mensagem falsa para que... Então, a mensagem falsa é eu acreditar que sou amada. Eu manipulei o outro para que eles parem de dizer que eu não sou amada e com o objetivo de eu não me sentir tão mal, tão diminuída e tão humilhada. Ou seja, a mentira, ela é sempre uma estratégia de solução de problemas. Alguns autores apontam, inclusive, presta atenção. Alguns autores apontam que a partir dos 2 anos de idade já somos capazes de mentir.
e mais. Mentir é uma habilidade que se aprende na família. Vou até tomar um golinho d'água aqui para repetir esse trem. Mentir é uma habilidade que se aprende na família. Crianças que têm dificuldade em mentir passam a fazer isso depois de um pequeno treinamento. Que treinamento? Quando você pede, por exemplo, para o seu filho mentir para uma visita, para você não ser importunada enquanto você está descansando vendo TV, fazendo com que a criança diga que você está muito ocupado no momento. Ou quando seus filhos veem você mentindo para o seu marido, para sua esposa, para outras pessoas. Sacou? Você entendeu? Ainda que socialmente reprovável, existem situações em que mentir é desejado, como, por exemplo, no caso da etiqueta social, que nos obriga a ter determinados comportamentos, a agirmos de determinada maneira, independentemente de como nos sentimos. E o que é isso senão a boa educação? A gente aprende por educação, por etiqueta, a dizer coisas que não condizem com a nossa realidade. A gente aprende a mentir. A questão é que muitas vezes dizer a verdade pode agredir ao outro. E o ideal, então, é que a gente minta para não machucar aquela pessoa. Quando a mentira tem esse caráter de preservação ou de si ou do outro, ela é aceita. Mas o principal motivo para se aceitar mentiras é evitar conflitos. E para isso a gente cria um código de ética que determina que quando é necessário, que determina quando vai ser necessário dizer a verdade e quando não será. Essa mentira que é aceita como uma necessidade e que se julga como inofensiva é o que a gente chama de mentira social. Inclusive, na Igreja Católica, aquele pecadão que te leva lá para o inferno, que é o pecado grave, é aquela mentira que ofende o outro, que machuca o outro. Essa mentirinha social, essa mentira que é uma forma de preservar ou a gente ou o outro sem prejudicar outras pessoas, a Igreja Católica considera como um pecado venial, um pecado menor, que não vai te levar para o inferno, que não te condena a passar a eternidade com o tinhoso. Aliás, vale ressaltar que a gente não está falando de mentiras patológicas. Eu não estou falando das pessoas que mentem para prejudicar os outros. Não. Também não estou falando de quem busca se safar, se eximir das consequências de seus atos sem pensar no mal que faz aos outros e a si mesmo. Isso é caso tratado pela lei juridicamente ou pela psiquiatria. E tem um nome, viu? Isso chama mitomania. Mitomania ou síndrome de Pinóquio é a necessidade de enganar as pessoas, não se importando se vai magoá-las, pensando apenas no benefício que você vai obter com a mentira, ainda que seja meramente para receber atenção ou até para obter vantagens pessoais. Essa pessoa que tem a síndrome do Pinóquio ou a mitomania, o mitomaníaco, ele mente em tudo, o tempo todo. Ele mente no trabalho, ele mente na relação amorosa, ele mente com a família, ele mente em tudo. Bom,
Nesses casos, a mentira traz mais sofrimento e deixa de ser uma questão de preservação de si ou do outro. Bom, voltando às mentiras sociais, olha o que diz o artigo Mentir para Dizer a Verdade, de Marcelo Gomes, cujo link você vai encontrar nesse texto daqui a alguns dias, aproximadamente uma semana, quando ele estiver disponível na aba blog, no site da Rádio Web Feito em Casa. O texto diz o seguinte: há alguns tipos de mentiras que são consideradas aceitáveis, desejáveis ou mesmo obrigatórias devido à convenção social. E esses tipos de mentiras convencionais incluem uso de eufemismos para evitar a menção explícita de algo desagradável. Você não sabe o que é eufemismo? Vou te dar um exemplo. Que isso? Você não é gorda, você é fofinha. Não, você não é feia, você é exótica. Sacou? Perguntas insinceras sobre a saúde de uma pessoa que você pouco conhece. Ah, qual é? Você está preocupado com a saúde de uma pessoa que você mal convive? Até parece. Mas também é aceito como mentira convencional você afirmar que está com boa saúde em resposta a uma pergunta de alguém que pouco te conhece. E é aquilo que eu falo muito no meu perfil, tanto no Facebook quanto no Instagram. Me segue lá, @AdriFernandesBH. Essa coisa do bom dia, tudo bem? Como vai você? Para com isso. Você não quer saber de verdade como tá a pessoa. Então você tá mentindo. E você obriga o outro a mentir. O outro invariavelmente responde: tudo bem, e você? E muitas vezes não tá tudo bem. Só que se a pessoa parar e falar: olha, não tô bem não, você não tá preparado para ouvir a resposta, você logo dá jeito de pular fora. Para, gente, cumprimenta os outros com o olá, com um aceno de cabeça e para de ficar fazendo pergunta que você não quer ouvir a resposta. Esse texto que eu tô lendo aqui fala que quem pergunta com frequência fica bastante desconcertado por qualquer outra coisa que a pessoa diga que não seja uma resposta positiva e breve. Bom, o texto fala ainda de outra mentira convencional, que são as desculpas para evitar ou encerrar um encontro social indesejado. Sabe quando você encontra com alguém na rua e você fala: meu ônibus tá passando, meu ônibus. Ou então você vê a pessoa vindo, você pega o celular, bota na orelha, finge que tá atendendo e que não viu a pessoa. Ou então você viu, mas você finge que tá falando, dá só um tchauzinho pra pessoa e passa direto. Você tá mentindo, você tá enganando, você tá falseando. Mas é a tal da mentira social que é aceita. Você prejudicou a pessoa em alguma coisa? Não. Outra mentira convencional aceita é a garantia de que um encontro social é desejado ou foi agradável. Ah, que delícia, amei estar com você. E foi uma bosta. Nossa, adorei te rever. E foi mentira. Ou também, outra mentira: dizer a uma pessoa moribunda o que ela queira ouvir. Uma pessoa que está à beira da morte, eu falo muito também que não me peça nada na hora que você estiver morrendo. Porque eu vou sempre dizer o que você quer ouvir, mas eu não vou cumprir. Ah, mas não vou mesmo. Esse negócio de ficar deixando pro outro obrigação depois que você morrer, vai a merda. Morreu, meu filho. Faça os trem que você quer antes e faça você mesmo. Não me peça para fazer nada por você, não me deixe obrigação nem tarefa depois que você morrer, não, porque eu vou fingir, eu vou mentir que eu vou cumprir e não faço.
Ah, eu vou puxar seu pé. Vem, mas vem. Eu vou chorar e vou correr, mas eu não vou fazer. E a gente faz isso, a gente mente para as pessoas que estão no leito de morte. E são mentiras aceitas. São mentiras necessárias. Tem um outro texto, também tá no link aqui do texto que eu vou colocar lá no blog, do site GZH Vida. E ele diz o seguinte: se há uma verdade, é que é preciso mentir para viver em sociedade. Mentimos para tirar alguma vantagem ou nos livrarmos de culpa, para poupar alguém de uma notícia dura ou garantir a própria sobrevivência. Mentimos ao dizer que sim, que está tudo bem, quando não está. Que a apresentação entediante foi boa, que gostamos daquela nova cor de cabelo. As pessoas inventam histórias para serem mais felizes, para alegrar ou não magoar os outros, para proteger alguém ou a si mesmas, para conquistar um par, para conseguir uma vaga de emprego ou uma promoção. Perdão. Para evitar as consequências negativas de um erro e preservar a própria reputação. Por medo, por amor, por vaidade, por pena, é uma prática comum em todos os aspectos da vida que envolvam as relações sociais. Ninguém escapa de mentir. Esse texto fala aqui, né, quando a gente fala que gostou da cor de cabelo, quando a gente fala que seu menino é bonito, o que tem de foto de menino feio, de criança feia, de bebê horroroso, vocês põem no Facebook e a gente sem graça fala, que lindo! Ai, que fofinho! Ah, gente, claro que não é. Nem todos são. E a gente mente para te deixar feliz. O que não se pode esquecer é que a gente pode pagar caro por mentir. Vocês lembram daqueles nadadores nas Olimpíadas que passaram a noite bebendo, fazendo baderna e que aí, como foram filmados, não prejudicaram ninguém com a mentira deles, mas para não serem condenados moralmente, disseram que foram assaltados e tal e coisa e tal. E isso chegou, inclusive, a gerar um incidente diplomático entre o Brasil e os Estados Unidos. É uma mentira aparentemente inocente, porque eles não mentiram. Eles prejudicaram alguém com os atos deles, é outra coisa. A mentira que eles disseram, que foram assaltados, etc., não prejudicou ninguém. Então seria uma mentira aceitável. E ainda assim pagaram caro por isso. Mas evitar a mentira, ser sincero, também tem um preço bastante alto. A gente ouve falar de sincericídio. Quer dizer, aquelas situações que, por você ser sincero, você acaba sendo mal visto, malquisto, né? Ou até combatido, ou como se diz hoje em dia, né? Cancelado. Mas presta atenção. Você conseguiria lidar com todas as verdades a seu respeito, aos olhos dos outros? Você conseguiria saber o que todos pensam de verdade sobre sua aparência, suas atitudes, suas decisões? Você conseguiria lidar com o fato de que suas visitas não gostaram do prato que você serviu? Com certeza não. Imagine você dizer à sua sogra, ou à sua mãe, a seu pai, ou ao amor da sua vida, o que você realmente pensa deles. Se as pessoas... Gente, quem tem rede social sabe disso. Se as pessoas não sabem lidar com opinião diferente sobre um tema qualquer, imagina com a opinião dos outros sobre eles mesmos, sobre nós mesmos.
Então, são as mentiras sociais. São as mentiras sociais que dão leveza à vida, que trazem alegria, sim, em muitas ocasiões. Mas agora tem uma questão. E quando a gente é pego na mentira? O melhor é você assumir que mentiu e arcar com as consequências disso. Pelo amor de Deus, não caia na tentação, seja por orgulho, por medo, de criar uma história em cima da outra e você vai acabar sendo conhecido como um mentiroso, como a pessoa falsa. Não faça isso. Assuma que você mentiu, justifica por que você fez e vida que segue. A verdade, gente, é que parece fácil não falar mentiras, mas não é. A mentira, ela é espontânea, pode observar. Na maior parte das vezes, ela ocorre inconscientemente. É uma habilidade que acaba se tornando automática. Por isso, é preciso aprender, é preciso se esforçar para não dizer uma mentira sobre a outra quando a gente é desmascarado. Apenas assuma e arque com as consequências. Agir assim é mais íntegro, é mais digno, é menos danoso para sua imagem. E por falar em dano, em razão da proximidade, a gente não costuma mentir para os familiares. A gente mente mais para pessoas que não são muito próximas da gente do que para desconhecidos. Porém, quando a gente mente para os familiares e a gente é descoberto, os resultados são muito piores do que quando a gente mente para pessoas pouco próximas. É que a nossa família, os nossos amigos, eles nos conhecem, eles sabem quando a gente está falando algumas mentirinhas. Então, para mentir para essas pessoas, a gente acaba mentindo sobre algo muito grande que a pessoa não vai perceber. E aí, meu amor, claro que o tombo também vai ser bem maior. A dor causada no seu familiar, que tinha tanta confiança em você, também vai ser bem maior. Beijão aí, Rogério Silva, no TikTok, queridão. Bom, e você já parou para pensar que a gente também tem mentiras não verbais? Quando a gente sorri sem vontade. Quando a gente se veste para uma determinada ocasião, tá todo mundo lindo, cheio das roupas bonitas, parece que é rico. É todo mundo fudido na vida, pagou aquele terno de 10 vezes, pagou aquele vestido de 489 mil vezes. Quando a gente se maqueia, a gente tá mentindo. Para e pensa. Quando a gente faz cirurgia plástica, quando a gente assume uma determinada postura corporal, faz parecer com que a gente é gente e a gente não é. Enfim, nós somos enganados e enganamos as pessoas o tempo todo. Até planta e animais mentem. Sim, quando uma flor exala um cheiro para poder desencadear a polinização. E quem não conhece o camaleão que se camufla para escapar de um perigo? Rogério tá aqui no TikTok falando: quando eu vou na missa, mas tô pensando na cerveja mais tarde. Né? Pois é. Você mente, a gente mente. Agora, é claro que o ser humano é o rei da enganação. Aliás,
Nós temos até o dia da mentira, né? Que foi criado na França, que é o dia 1º de abril. Bom, algumas pessoas têm dificuldade em mentir. E o corpo ou atitude acusa claramente aquela incongruência. Se eu digo que não tem problema nenhum você se atrasar, e eu fico ali minuto a minuto olhando as horas, minuto a minuto olhando as horas, enquanto você não chega, eu estou mostrando que eu menti. A minha postura corporal está incongruente, está incoerente com o que eu falei. Assim, problema de você se atrasar. Eu não gosto que se atrasem. E o meu corpo está dizendo isso. Ainda que eu tenha dito não, de jeito nenhum. Pode se atrasar. Entendo perfeitamente. Mentira! Não entendo bosta nenhuma, não. Mas nem todo mundo é assim. Tão transparente. Que você percebe que a pessoa está mentindo. Então, eu vou te ensinar agora como descobrir um indício de que alguém pode estar mentindo para você. Então aí, tira seu marido, tira sua mulher da sala, que eu vou te ensinar a pegar a mentira deles agora. É o seguinte, primeiro, você precisa calibrar a pessoa. E você, na verdade, vai conhecer como a pessoa reage para, a partir daí, verificar se a chance maior dela estar, se a chance é maior de estar mentindo ou de estar dizendo a verdade. E como que você calibra a pessoa? No dia a dia, sem pretensão, faça perguntas que você sabe a resposta. Assim, coisa boba que a pessoa vai responder com a verdade, que não tem motivo para ela mentir. Então você pergunta, por exemplo, qual o nome do seu primeiro animal de estimação? Ou pergunta, qual a cor do portão da sua casa? Qual o nome completo dos seus pais? Se você está na live, observa o movimento dos meus olhos, né? Então, qual o nome do meu primeiro animal de estimação? Tuíra. Então, olha o movimento que eu fiz nos olhos, para cima e para direita. Olhei para cima, Tuíra. Viu a bolota? Quem tá aqui no TikTok, né? O nome do meu primeiro animal de estimação é Tuíra. Você olha para o alto e para um lado. Ou seja, você buscou uma lembrança. Você buscou a imagem daquilo que aconteceu de verdade. Você tinha realmente um animal de estimação e ela se chamava Tuíra. Qual a cor do portão da sua casa? Verde. Você olha naquela direção. Qual o nome completo de seus pais? Magali Fernandes Ribeiro. Lincoln Fernandes do Nascimento. É sutil, gente. Eu tô fazendo para a câmera aqui exageradamente, mas é rapidinho que a pessoa olha e volta. E você apenas aprenda para onde a pessoa olhou quando te deu as respostas verdadeiras. Normalmente as pessoas olham para o alto e para a direita. E aí você fica de olho. Se você quiser fazer um teste sobre para onde ela olha quando ela fala mentira, pergunta coisas estúpidas, como... Assim, estúpidas no sentido de que nunca vai ser verdadeiro, né? E aí você vai perguntar, por exemplo... Adriana, imagine uma girafa azul de bolinha branca. Aí o meu olho vai pro outro lado e não para aquele lado que eu falo mentira. Imagine uma girafa de bolinha azul e branca, uma girafa azul de bolinha branca. Meu olho já vem pro outro lado. Não é
O lado da mentira é o lado da criação. É o lado onde eu processo imagens que não são verdadeiras, que não existem na realidade. Então eu estou criando aquela imagem, eu estou inventando aquilo. O que foi, Rogério? Eu olho para o lado e para a direita quando eu chego tarde e minha mulher pergunta onde eu estava. Pois é, né? Então, se ao falar do nome dos meus pais ou de respostas que são verdadeiras, eu olho para a direita ou eu olho para a esquerda, quando eu crio a imagem, quando eu invento algo que não existe no mundo real, eu olho para o outro lado. Então, se para falar do nome dos meus pais eu olhei para um lado, para a sua direita, agora para criar a girafa eu olho para o outro lado. Ou seja, no meu caso, quando eu minto, eu olho para a minha direita, no caso para a sua esquerda. Então você já aprendeu. Toda vez que você fizer uma pergunta, repare no meu olho. Se eu olhar para a minha direita, para a sua esquerda, provavelmente eu estou mentindo. Provavelmente eu estou criando, inventando algo. E por que eu estou dizendo provavelmente? Porque você não analisa uma mentira com um indício só. Tecnicamente, para quem é um investigador, isso é técnica de programação neurolinguística, que chama pista de acesso ocular, e isso é usado por profissionais policiais, investigadores, detetives, delegados, advogados, juízes, vendedores, etc, etc, etc. Pista de acesso ocular. Porém, para você ter é um indício. Esses profissionais, assim como o profissional da programação neurolinguística como eu, a gente precisa de mais técnicas para ter a certeza de que a pessoa está mentindo. Então, geralmente, a gente aplica outras técnicas, a gente observa pelo menos mais duas situações que, junto com a pista de acesso ocular, vai nos dizer que a pessoa está mentindo. Às vezes, microexpressões faciais é um músculo que mexe minimamente, nos diz, agrega a isso e nos diz se a pessoa está mentindo ou não. Mas para você que está me ouvindo, para você que está me assistindo, brinca com isso. Faça perguntas que você sabe que a pessoa vai dizer a verdade e perceba para que lado o olho dela se direciona. Para que, quando você tiver que confrontá-la, você veja para que lado o olho dela foi e você perceba se há uma possibilidade dela estar mentindo. Se você perceber que há essa possibilidade dela estar mentindo, cara, dá um pulão que a pessoa vai assustar tanto que ela vai se entregar. Então, olha só, você só tem um indício. Provavelmente ela está mentindo porque a pista ocular dela foi para o outro lado. Então, olha e fala, você está mentindo. Rogério está perguntando, e se a pessoa for vesga? Aí, Rogério, tem um problema, porque eu sou vesga, meu olho direito é para fora. Aí realmente danou. Por isso que uma pista só, uma técnica só, não pode nos dizer que a pessoa mente. Boa noite, Rutine. A Rutine está aqui com a gente no TikTok também. Mas então, isso aí já te dá um indício se a pessoa está mentindo ou não. A isso você agregue coisas que você conhece. Se é uma pessoa próxima a você, você vai saber identificar outras coisas que vão te dar a certeza que a pessoa está mentindo ou aumentar
a possibilidade disso, tá? Mas aí, olha só, eu antes falei em calibrar a pessoa, fazer perguntas para você saber se ela está mentindo ou não. Por que isso? Porque tem gente que inverte. Tem gente que quando fala a verdade, quando traz a imagem verdadeira, olha para a esquerda. E tem gente que quando mente, olha para a direita. Ou vice-versa. Isso não tem nada a ver com ser canhoto ou destro. Não tem nada a ver com isso. Mas então tem pessoas que são invertidas no que se refere à pista de acesso ocular. E por isso é muito importante você fazer essa calibragem, fazer essas perguntinhas para você ter certeza que quando ela diz a verdade, ela sempre olha ali para o outro lado. Temos aqui Dona Magalita perguntando: não dê o meu Fernandes pro seu pai, ele é Ferreira. É porque eu troquei as ideias, eu troquei os nomes dos meus pais. Mamãe me pegou mentindo no pulo aqui, tá vendo? A Rosângela tá fazendo uma pergunta interessante. E quando mente por telefone? Exatamente, Rosângela, você não tá vendo o olho da pessoa. Existem outros sinais na análise corporal, na análise da microexpressão facial, na análise da voz e até na análise da escrita, Rosângela, a gente percebe esses indícios. Então, se eu não estou com você pessoalmente ou olhando por uma câmera, eu posso te fazer perguntas que eu identifique na sua respiração, na modulação da sua voz, se há uma chance de você estar mentindo ou não. Mas aí a gente volta para aquela questão. Isso sozinho não me dá a certeza que você está mentindo. Profissionais que precisam disso, né, de maneira contundente, eles vão utilizar sempre, no mínimo, 3 formas de identificar a mentira. Nós que brincamos com isso, com uma a gente já dá um pulão na pessoa e ela costuma se entregar. Você quer ver, você descobrir que alguém tá mentindo ou fez alguma coisa? Eu vou ensinar outra técnica aqui. Alguém que tá com o rabo preso, não fala nada. Apenas olhe no olho da pessoa com aquela cara de quem tá perguntando, sem verbalizar. Então você que tá me olhando na live, você que tá aqui no TikTok, você simplesmente vai olhar para a pessoa e vai fazer assim. Levanta a sobrancelha e não fala nada. Mas de cara o outro vai falar assim: o que foi? É um barato essa técnica. Mais uma vez, para você que está na live, olha bem para mim. Né? Quem está no TikTok aqui. Essa cara de interrogação que você faz, levantando a sobrancelha, o outro se sente numa obrigação de dizer algo e ele acaba se entregando. E principalmente quando isso é dito no meio de uma discussão. A pessoa está dizendo alguma coisa, você para, levanta a sobrancelha. A pessoa desconcerta e ela vai te falar a verdade. Então você já tem aí 2 formas para descobrir que alguém está mentindo para você, tá? Mas lembrando, no caso da pista de acesso ocular, é preciso calibrar antes, porque tem gente que faz a inversão, tá bom? Bom, finalizando, as pessoas mentem. E a mentira pode trazer leveza e bem-estar para a sua vida.
A gente mente por educação, a gente mente por civilidade, a gente mente por ética, por compaixão. Porém, quando mentir causa no outro dor, dano, sofrimento, há consequências jurídicas e pode ser inclusive patológico, pode ser caso psiquiátrico. E fique sempre atento às mentiras que você ensina a seus filhos. Não os transforme em mentirosos patológicos. Opa, não saia sem deixar seu like nesse vídeo, confirme se você já está inscrito no canal e se ativou as notificações. Curta minha página no Facebook, facebook.com/AdriFernandesBH e me adicione no Instagram, @AdriFernandesBH. Obrigada!